Olá, pessoal! Voltamos aqui com o módulo 9, onde nós vamos falar em acidentes de origem elétrica. De acordo com a Abracopel, foi possível perceber nos últimos anos um aumento muito grande em relação ao número de acidentes com eletricidade. Além dos choques fatais, nós temos também relatos de acidentes de curto-circuitos que causaram incêndios, né? E isso chama muito a atenção com relação aos trabalhadores, né, que estão aí atuando na área. Muitas vezes nós não temos trabalhadores capacitados com o conhecimento devido das situações de risco que eles estão expostos. Quando nós comparamos aí o ano de 2014 com o ano de 2015, nós tivemos um aumento significativo do número de acidentes com eletricidade. Ele saiu de 295 acidentes no ano para 441. Desses 441 acidentes que aconteceram em 2015, 33 acidentes, além do acidente elétrico, nós tivemos a consequência de incêndios. Então, além do fator eletricidade, nós tivemos aí uma decorrência de incêndios, onde nós tivemos algumas vítimas fatais. Uma situação muito propícia para causar acidentes é aquela que o profissional desconhece as instalações aonde ele vai trabalhar, ou então que ele não recebeu a devida orientação com relação às proteções coletivas e individuais que ele deveria utilizar, os procedimentos que ele deveria ter dentro daquele ambiente, e isso faz com que as pessoas acabem se acidentando, né? Então, por isso é muito, muito importante que profissionais qualificados estejam trabalhando com eletricidade. Cada vez mais isso torna-se um valor dentro da segurança do trabalho com relação às atividades com eletricidade. Profissionais qualificados, profissionais que conhecem a área elétrica, que sabem quais são os cuidados, que sabem fazer análise de risco, prever o que pode acontecer, propor medidas de controle, porque vocês sabem o que são medidas de controle, vocês sabem o que é necessário para vocês não estarem em risco. Então, quando você é qualificado, você tem essa real noção. Os acidentes de origem elétrica acontecem por diversos fatores. Um deles é a ausência de manutenção. As instalações elétricas elas devem estar em perfeitas condições e nem sempre é o que nós encontramos. Muitas vezes eu passo por locais onde eu fiz inspeção de instalações elétricas e eu me deparo com cenários assim que eu fico pensando como é que as pessoas ainda estão trabalhando naquele lugar. Sempre que for percebido desgastes, avarias ou qualquer outra situação que ponha em risco a vida das pessoas, deve ser solicitada então uma manutenção, uma troca de componentes para assegurar de que essa instalação é segura. Sobrecargas nos circuitos elétricos são outro fator muito importante quando nós falamos de acidentes de origem elétrica. Muitas vezes, por economia, as máquinas e equipamentos acabam sendo instaladas em circuitos onde não existe mais condição elétrica para isso. Os circuitos eles são projetados para suportar uma quantidade de carga. E conforme você vai aumentando essa carga, esses circuitos eles começam a se sobrecarregar, a aquecer indevidamente. Esse aquecimento gera um desgaste na instalação elétrica antecipado, gera possibilidade de princípios de incêndio, gera possibilidade de possíveis curtos-circuitos por conta do desgaste da isolação desses componentes e os acidentes acabam desencadeando aí de uma maneira indevida por conta de sobrecarga. Materiais de má qualidade. Antes de realizar os serviços, nós devemos inspecionar as ferramentas, os equipamentos e os componentes das instalações. Muitas vezes a gente se depara com componentes elétricos que você olha e você fala, isso não vai dar certo, tem um relato de colegas que foram verificar a bitola dos cabos. Então, eles pegaram o paquímetro para medir a bitola do cabo e o que estava escrito na nomenclatura do cabo
não condizia com o que realmente existia. Porque quando eles pegaram só a alma do cabo, só a parte de cobre para medir, não dava o que estava na medição. E aí eles acabaram numa brincadeira descobrindo como é que mediram, né? Mediram o cabo com a isolação. Aí batia o que estava escrito, mas não é assim que se faz, né? Eu preciso que o cabo tenha 2 milímetros de cobre. A isolação é depois, né? Então você imagina que se um cabo com isolação tem 2 milímetros, quanto que ele tem de cobre de verdade? Ele não tem. Ele vai ter 2, 3 fiozinhos ali que vão aquecer, vão romper e vão, né, fazer um estrago. Então essa economia, né, eu costumo chamar de economia burra, né? Porque a longo prazo isso vai te causar um prejuízo muito maior. Né? Então, qualquer indivíduo pode sofrer acidentes de origem elétrica. Porém, o ambiente ele deve estar de acordo com as exigências das normas regulamentadoras para evitar, então, situações de risco. É necessário que, além da capacitação profissional, a própria empresa ofereça treinamentos com relação à segurança do trabalho, de forma a conscientizar e aumentar a cultura de segurança da empresa. Eu vou deixar aqui um vídeo onde são uma sequência de vídeos onde são relatos de casos que aconteceram realmente, né? Lógico, é uma simulação, porque é um vídeo que foi feito, mas é baseado em histórias reais, né? De acidentes que aconteceram. E o importante quando a gente tem esses relatos, né, de acidentes acontecidos é avaliar, né, quais são as causas, né, por que aquilo aconteceu, o que deveria ter sido feito de forma diferente e a última pergunta, né, o que eu faria para que isso não acontecesse comigo. Né? Então, esse vídeo eu vou deixar e eu volto depois para a gente continuar. Eletricidade usada e controlada apropriadamente é uma das descobertas mais benéficas conhecidas do homem. Ela se tornou quase tanto uma parte de nossas vidas como respirar. Vivemos com ela e aproveitamos suas muitas vantagens todos os dias. E, certamente, estar trabalhando no mundo de hoje significa lidar com a eletricidade. Você trabalha com algum tipo de eletricidade todos os dias. Qual é o problema, então? É que a cada ano milhares de pessoas morrem ou sofrem lesões apenas nos Estados Unidos de choques elétricos. Além de ser um grande benefício para a humanidade, a eletricidade, usada ou manuseada descuidadosamente, é também uma das forças mais letais da natureza. Muitas mortes provocadas pela eletricidade ocorrem no local de trabalho. Mas você já toma todas as precauções imagináveis e pode ver situações de perigo elétrico todos os dias. Se for este o caso, por que tantos operários se ferem ou morrem todos os anos devido a acidentes elétricos desnecessários? Pense um instante nas situações diárias que experimenta no seu trabalho. Quando foi a última vez que esteve com pressa demais para usar o capacete ou luvas isolantes? Lembra-se daquela vez quando era perda de tempo desligar toda a energia? Ou talvez observou um companheiro que decidiu ignorar a segurança porque achou que sabia o que estava fazendo? Não importa qual seja o caso, o grande problema com a eletricidade é que quase sempre não há uma segunda chance. Um erro por descuido ou inexperiência pode ter resultados fatais. Vamos analisar os casos de 4 pessoas que poderiam ter sido seus amigos ou colegas. Pessoas que, como você, têm uma família e amigos esperando por eles em casa. Vamos ver cada acidente e então explicaremos por que cada incidente ocorreu e como poderia ter sido evitado. Este primeiro caso
envolve operários em 2 turnos diferentes e ilustra o fato de que, quando trabalha com eletricidade, pegar atalhos ou ignorar os procedimentos padrões de segurança não só coloca a sua vida em perigo, mas a vida de outros. Dois eletricistas experientes, Paulo e Marco, encontraram um problema elétrico em uma parte de equipamento de alta tensão. O problema estava no disjuntor trifásico de 440 volts. Desconectaram o disjuntor da caixa, depois testaram eletricamente usando um megômetro e descobriram que havia um defeito elétrico. E então? Está com defeito. Deixa eu ver. Peça um outro. Paulo removeu o disjuntor e o colocou em um balcão longe da caixa dos disjuntores. Marco foi pedir um novo disjuntor. Presumiram que mais tarde instalariam um novo disjuntor quando fosse entregue. Portanto, os dois negligenciaram etiquetar o disjuntor defeituoso. Além disto, nenhum dos dois comunicou a situação ou o local do disjuntor com defeito ao supervisor do turno. E o supervisor não chegou para saber se o novo disjuntor havia sido instalado. Marco tinha a intenção de instalar o novo disjuntor antes de sair naquele dia. Infelizmente, o novo só foi entregue no final do seu turno e ele não teve tempo de terminar o serviço. Eu vou embora. O supervisor do segundo turno passou a instalação para uma segunda equipe de eletricistas. O problema foi, ninguém neste turno sabia qual era o novo disjuntor. Por não seguirem os procedimentos de comunicação e etiquetagem, criaram um desastre em potencial. Olha o novo disjuntor. Eu não acredito que não terminaram. Nunca vamos terminar o trabalho com aquela fiação se ficarem nos mandando para cá. Escuta, é só uma instalação de um disjuntor. É um trabalho de 3 minutos, vamos logo. Uma porção de trabalhos de 3 minutos é muito quando não deixam você fazer seu trabalho. Isso aqui não está encaixando. Para com isso. O disjuntor deve estar aqui em algum lugar. Disseram que foi entregue ontem. Ei, aqui está, cara. Olha o disjuntor novo que trouxeram. Certo, eu vou jogar esse aqui fora. Parece que está tudo certo com esse aqui. Funciona mecanicamente. Por que você não pega o equipamento e checa? Olha, já estamos fazendo isso há muito tempo. Aquele não serviu? Então só esse aqui pode ser o certo. Eu acho que você tem razão. Como está indo tudo? Já estão aqui há um bom tempo. Qual é o problema? Nada grande. Viu? Nós já acabamos. Então, Com defeito. Impaciência e não seguir os procedimentos apropriados de teste tornou aquele desastre numa trágica realidade. Aquele homem teve sérias queimaduras e morreu mais tarde durante uma cirurgia, alguns dias após o acidente. Mesmo com os erros cometidos pela primeira dupla de eletricistas, aquela explosão fatal poderia ter sido evitada. Vamos rever. A primeira dupla não etiquetou o disjuntor com defeito após removê-lo, porque presumiram que instalaria mais tarde um novo disjuntor. Negligenciaram também em comunicar uma informação crucial ao supervisor do turno. Ele, por sua vez, falhou ao não acompanhar o segmento do trabalho.
O novo disjuntor foi entregue tarde demais durante o turno deles, portanto, não terminaram o trabalho. No segundo turno, o supervisor não estava ciente da condição da substituição dos 2 disjuntores quando mandou a segunda dupla de eletricistas para fazer a instalação. Deveria ter aguardado para mandá-los fazer o trabalho até descobrir exatamente que disjuntor deveria ter sido instalado. O primeiro erro dos funcionários foi não descobrir a situação do trabalho antes de continuarem. Até mais perigoso foi não desligar a energia do sistema antes de começar a instalação. Em segundo lugar, negligenciaram no pré-teste a integridade mecânica e elétrica do disjuntor substituto. Se tivessem feito isto, saberiam sem a menor sombra de dúvida que estavam com um disjuntor correto. Agora, quando o eletricista trouxe o disjuntor com defeito, ele testou apenas sua integridade mecânica. Ele não testou com o megômetro, a integridade elétrica. Em sua impaciência, presumiram que o segundo disjuntor estava bem mecanicamente. E, portanto, só poderia ser o disjuntor certo. Estas suposições, junto com sua impaciência para terminarem o trabalho, custou a vida de um homem. Não importa o quanto tente justificá-los. Atalhos e impaciência não têm lugar em ambientes de trabalhos elétricos. Estes funcionários tomaram atalho na prática mais fundamental da segurança elétrica: não cortar a energia. Cortar a energia é o melhor método de proteção em um ambiente elétrico. No entanto, lembre-se de que, embora o equipamento esteja sem energia, um choque elétrico pode ainda ocorrer porque alguns equipamentos são alimentados por mais de uma fonte de energia. E lembre-se, alguns circuitos podem armazenar uma carga elétrica letal, da qual você não tem conhecimento ao cortar a energia. Quando descarregar a voltagem armazenada com fios terra temporários, assegure-se de que tem um ponto de contato terra limpo. Para descarregar com segurança a energia acumulada, conecte a outra ponta do fio terra temporário ao capacitor. E, finalmente, jamais tente descobrir se ainda há voltagem elétrica em um circuito desconectado, tocando o equipamento. Consulte o manual de serviço do fabricante ou consulte o supervisor de segurança de sua empresa. Tenho certeza de que reconhecerão a causa deste acidente. O empregador recebeu treinamento para evitar lesões, porém negligenciou o procedimento da empresa. Vamos observar os resultados. Oi, Débora. Voltei. Que bom que voltou. O chefe ligou e disse que precisa do equipamento. E ele disse que precisa agora mesmo. Trouxe meu sanduíche? Eu não acredito. Isso é ridículo. Eu sou o único aqui hoje. Não tenho tempo para essa porcaria. É melhor ficar sabendo. Ele vai voltar em 2 horas para pegar. Isso é inacreditável. Esse cara deve estar louco. Eu deveria largar tudo que eu estou fazendo. José está sendo pressionado e não está feliz. Como muitos de nós, ele trabalha com ferramentas elétricas. O problema é que José está tão envolvido com sua própria frustração que negligencia a coisa mais importante: sua segurança. Todos usamos ferramentas elétricas ocasionalmente. Caso seja no trabalho ou em casa, os perigos são os mesmos. José foi treinado pela sua empresa para operar equipamentos elétricos com segurança e para comunicar qualquer equipamento com defeito. Então, por que está se arriscando tanto? E a sua vida? Vamos rever exatamente por que José se feriu no seu trabalho. Primeiro, estava distraído com sua própria frustração. Distrações podem acontecer de várias formas e, inevitavelmente, resultarão em acidentes e lesões. Para trabalhar com segurança, mantenha sua mente no trabalho ou pare um instante. Do contrário, as consequências poderão ser trágicas. Segundo,
José negligenciou o princípio básico da segurança elétrica. Usou um plugue de 3 pontas com terra removido. Terceiro, ele ligou em um receptáculo não seguro. A corrente, passando pela furadeira de metal, manteve José preso e quase tirou sua vida. Felizmente, ele foi levado ao hospital e sobreviveu a este acidente. Há muitos casos onde o trabalhador não tem tanta sorte. O caso de José foi o de uso inapropriado do equipamento. Sua segurança dependia do cuidado e uso apropriado de suas ferramentas. Aprenda com o erro do José e siga estas dicas para o uso de ferramentas. Cheque as ferramentas antes de usá-las para assegurar que estão limpas e secas, que o isolamento não está rachado ou rasgado. Assegure-se de que suas ferramentas elétricas têm o isolamento apropriado, instalado pelo fabricante. Nunca improvise o isolamento da ferramenta. Assegure-se de que as guardas de proteção de segurança ou escudos estão no lugar. Este próximo caso mostra o perigo envolvido quando desenvolvemos maus hábitos ao lidar com eletricidade. Geralmente, a rotina associada ao trabalho em torno da eletricidade faz com que nos tornemos preguiçosos e desprotegidos com circuitos expostos. Olha o que acontece. Oi, Jaime, como é que vai? Você fez de novo, Sam. Você acabou levando a minha ferramenta. É, eu encontrei quando cheguei em casa. Escuta, me desculpa, não vai acontecer de novo. Eu peguei a ferramenta do Mike. Olha, faz um favor, leva de volta pra mim, tá bom? Tudo bem, eu volto num minuto. Tenho que apanhar as minhas ferramentas. Isso aconteceu há uns 2 anos. Jaime encontrou uma maneira de manter suas ferramentas à mão e escondidas do funcionário do próximo turno. O problema é que, por conveniência, Jaime colocou sua vida em risco, evitando os controles de segurança elétricos e negligenciando a política da empresa. Foram algumas semanas se abaixando para pegar suas ferramentas e Jaime esqueceu tudo sobre o perigo. Se ignorar os procedimentos de segurança por muito tempo, terminará pensando que é seguro e certo como o Jaime. É realmente uma questão de sorte. E será que terá tanta sorte dia após dia, ano após ano? Jaime deve ter colocado sua mão dentro daquela caixa de disjuntores milhares de vezes durante os últimos 2 anos. Ele nunca desligava a energia, simplesmente pegava suas ferramentas escondidas até que um dia sua sorte acabou. Acontece tantas vezes. Acidentes elétricos provocados por esticar a mão. Funcionários ignoram os controles de segurança elétricos ou negligenciam os procedimentos seguros para desligar a energia. O resultado é sempre o mesmo. Eventualmente a sorte acaba. E ou você ou seu companheiro pagam o preço. E acredite, não há nada que valha este risco. Portanto, da próxima vez que estiver no trabalho, cheque e veja se está apostando sua vida contando apenas com a sorte. Jaime guardando suas ferramentas na caixa de disjuntores é um exemplo de péssima arrumação. A arrumação é a guarda perfeita das ferramentas, equipamentos e a limpeza apropriada e o armazenamento de itens de proteção individual. Envolve a participação de todos os funcionários. A arrumação diária significa que está ciente do que está à sua volta e que toma as precauções necessárias quando observa um perigo em potencial. Por exemplo, mantenha qualquer umidade longe de fontes elétricas e limpe logo qualquer vazamento. Saiba também de qualquer risco atmosférico na sua área de trabalho. Uma faísca de um circuito elétrico ativo poderá causar uma explosão se existirem partículas de poeira no ar. Mantenha sua área de trabalho bem ventilada. Este último caso ilustra o perigo causado por não usar o equipamento de proteção individual quando realizando reparos elétricos.
É esse aqui? É. Unidade 4 de regulador de voltagem. Ih, rapaz, acabei de me lembrar que deixei minha caixa no transmissor. Eu volto já. Roberto, aproveita que vai até lá e traz as minhas luvas. Bob? Aquele eletricista realizou o mesmo trabalho provavelmente centenas de vezes. Porém, porque não seguiu as regras mais elementares de segurança, desta vez isso custou a sua vida. Quantas vezes talvez você cometeu o mesmo erro, mas teve sorte? Ao revermos os erros neste caso, compare-os com seus próprios hábitos de trabalho ou atitudes no trabalho. O primeiro erro que este homem cometeu foi não se comunicar claramente com seu colega. Deveria ter assegurado que ele ouviu e entendeu seu pedido para pegar as suas luvas ou simplesmente ele mesmo devia ter pego. Depois, sua atitude teve um impacto direto e fatal. Sua confiança exagerada com a eletricidade o levou a ignorar certas precauções de segurança básicas. E o mais importante de tudo, ele não usou o seu equipamento de proteção individual. Não importa o tamanho do trabalho, não o faça sem o EPI apropriado, que poderá salvá-lo de alguma lesão e até mesmo da morte. Para que seu equipamento de proteção individual o proteja, ele deve ser usado e usado corretamente. Inspecione todo o EPI antes de realizar um trabalho, checando óculos de segurança, capacetes, equipamentos para subir e seu equipamento de proteção de borracha isolante ajudará a evitar perigos em potencial. Não use roupas soltas que podem ficar presas nos equipamentos. Não use joias. Não só pode ser puxada, mas ouro e prata são excelentes condutores de eletricidade. Mantenha o cabelo longo sob seu capacete. Pequenos erros podem ser resultados fatais. Neste programa, observamos algumas destas tragédias que ocorrem todos os anos. Milhares de pessoas morrem ou ficam permanentemente incapacitadas simplesmente porque não obedeceram às regras de segurança. A eletricidade mata. Vamos rever alguns pontos-chave que o ajudarão a evitar acidentes com a eletricidade. Primeiro, entenda que a eletricidade está por toda parte. Pode parecer seguro por fora, porém tem a capacidade escondida de matá-lo instantaneamente. Não esqueça nunca de desligar a energia. Segundo, não se permita ficar distraído. Tenha em mente o seu trabalho e a sua segurança. Terceiro, comunique na hora qualquer condição ou equipamento de trabalho elétrico defeituoso ao seu supervisor. Quarto, sempre use seu equipamento de proteção individual e ferramentas apropriadamente isoladas como exigido. E, finalmente, siga as normas de segurança delineadas pela sua empresa todos os dias.
Com a eletricidade, não pode presumir que há segurança. O fato de estar assistindo a este vídeo mostra que sua companhia pensa muito na sua segurança. Grave bem isso. Trabalhe com segurança usando todas as precauções disponíveis para se manter vivo para sua família e amigos, que o aguardam quando você sai do trabalho. Agora, ainda falando de riscos, mas agora nós vamos falar de riscos adicionais. Nós finalizamos a parte dos riscos elétricos, né? Mostrando aí o vídeo onde nós pegamos alguns estudos de caso com relação aos acidentes elétricos, né? E agora a parte de riscos adicionais. Mas afinal de contas, né? O que são riscos adicionais, né? Acho que é um momento para a gente parar, né, pensar e repensar, né, no que são riscos diretos e riscos adicionais. Riscos diretos são todos aqueles que envolvem eletricidade e riscos adicionais são os riscos aonde são algumas atividades que você executa, mas que não são elétricas, mas que podem causar algum tipo de interferência na sua condição. Riscos adicionais, eles devem ser, então, nós devemos adotar medidas de controle para os riscos adicionais também, né? Muitos deles exigem aí a antecipação de permissão de trabalho para a liberação das atividades. Nós estamos falando aí de riscos adicionais, eles podem ser agentes químicos, físicos, biológicos, máquinas e equipamentos que podem causar acidentes, né? Com prioridade a sua eliminação, né? Nós precisamos priorizar sempre esse conceito. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para eliminar o risco? E se eu não puder eliminar, o que é que eu posso fazer então para reduzir? E aí sim, poder executar a minha atividade. Quais são os principais riscos adicionais que envolvem a eletricidade? As atividades do eletricista: altura, ambientes confinados, áreas classificadas, presença de umidade e condições atmosféricas. Esses são os principais riscos presentes aí associados à atividade com eletricidade. As atividades em altura, quem rege a regra das atividades em altura é a NR número 35. Existe uma obrigatoriedade de treinamento para as pessoas que vão trabalhar em altura. Atividade em altura é caracterizada por toda atividade que vai ser executada acima de 2 metros de altura. Dessa forma, é obrigatório, então, a utilização do uso de equipamentos de proteção individual, equipamentos básicos, aí, como cintos de segurança tipo paraquedista. A NR35 exige a obrigatoriedade desses EPIs e do treinamento específico para trabalho em altura e um ASO apto a trabalho em altura. Então, é obrigatório para trabalhar em altura que você passe por exame médico e que o médico autorize você a isso. Existem algumas restrições com relação a labirintite, pressão alta, diabetes, medo de altura. São alguns exames, né, que os médicos fazem para averiguar se você pode ou não trabalhar em altura. Peso excessivo também. Trabalhos em altura geralmente são limitados a 100 quilos. Tá? Então, existe uma preocupação constante com relação a isso. Trabalhos em ambientes confinados. O que são ambientes confinados? Né? Primeiro, ambiente confinado é regido pela NR número 33. É obrigatório treinamento específico para supervisor de entrada, vigias e os entrantes, né, que são as pessoas que vão executar as atividades nos espaços confinados. Então, são treinamentos específicos e as pessoas precisam passar por esses treinamentos. Ambientes confinados são caracterizados por qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente seja insuficiente para remover contaminantes ou que possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Com essas características, nós temos, então, um espaço confinado.
Áreas classificadas. Áreas classificadas são todas as áreas potencialmente explosivas. Nós já falamos nos outros módulos sobre instalações elétricas à prova de explosão, né, por conta das áreas classificadas. A área classificada exige projeto específico de instalações elétricas para áreas classificadas, inspeção prévia das instalações, instalações elétricas à prova de explosão, equipamentos específicos para se trabalhar em áreas classificadas. Então, pense que área classificada é todo local com potencialidade de explodir, sendo por presença de gases ou vapores ou poeiras inflamáveis. Então, gases ou vapores inflamáveis ou poeiras e fibras combustíveis. Tá? Não é só gás. Não é só líquido, tá? Existe toda uma caracterização de outros componentes que também podem ser classificados como área classificada, né? Geralmente, espaço confinado acaba tendo uma caracterização de classificação de área também. Então, por que se faz medição de gases? Para verificar se ele está ou não como área classificada e aí adotar as medidas devidas. Umidade e eletricidade não se combinam, né? Então, para ocorrer choque elétrico é necessário então o contato da parte energizada com o corpo da pessoa. A umidade, ela facilita a passagem de corrente elétrica e faz com que esse contato seja mais rápido e mais facilitado. Então, é obrigatório, na presença de umidade, atividades desenergizadas ou com extra baixa tensão. É obrigatório o uso de DR nos circuitos de áreas molhadas ou úmidas, né, que é o dispositivo diferencial residual, que é instalado junto aos circuitos elétricos. Né? Os princípios que fundamentam as medidas de proteção contra choques elétricos em áreas que apresentam umidade está relacionado a diversos fatores, como o conjunto, né, e a concepção das instalações elétricas, como eu disse, né, a presença do DR junto às instalações elétricas, assegurando que esses componentes eles vão proteger aí o trabalhador com relação ao risco de choques elétricos. Condições atmosféricas adversas, em situações onde você tem iminência de tempestades, de chuva, é proibido atividade em áreas externas. Então, é obrigatório, então, um gerenciamento de riscos, uma análise de riscos antes do início das atividades e a seguir as recomendações devidas. Ah, mas eu já estou trabalhando e eu preciso terminar. Não, se começou a chover, você tem que parar. Né? Obrigatório o uso de DPS, que é o supressor de surto nas instalações. Vou deixar um vídeo aqui que fala sobre os riscos elétricos e adicionais com relação à eletricidade e nós voltamos na sequência. Hoje é um dia normal de atividade para milhões de trabalhadores em muitos lugares. Mas para alguns, o dia de hoje não terminará normalmente. Até o final do dia, muitos desses funcionários sofrerão algum tipo de acidente de trabalho causado por intervenção indevida em equipamentos e ou em instalações elétricas, podendo inclusive alguns deles ir a óbito.
Nos próximos minutos, poderemos analisar o que você deve fazer para se proteger, proteger seus colegas e seu local de trabalho contra os riscos da ocorrência do arco elétrico. Vamos abordar várias áreas relacionadas a arco elétrico, incluindo riscos, programa de segurança elétrica, análise preliminar de riscos, procedimentos operacionais e ou de manutenção, autorização para trabalhos em instalações elétricas, áreas de acesso, uso correto de EPIs e EPCs e práticas seguras de trabalho. As pessoas que direta ou indiretamente interagem com eletricidade enfrentam 3 tipos de riscos principais: choque elétrico, arco elétrico e explosão de arco. Choque elétrico é a causa mais frequente de ferimentos e morte causados por eletricidade. Um choque elétrico ocorre quando a corrente elétrica flui através de seu corpo. A gravidade do choque depende de 3 fatores: a intensidade da corrente, o percurso da corrente elétrica através do seu corpo e o tempo em que você fica em contato. Os trajetos mais prejudiciais da corrente elétrica são através dos pulmões, coração ou cérebro. Na verdade, a corrente necessária para acender uma lâmpada de 7,5 watts pode matá-lo se fluir através do seu peito, ou visto de outro modo. Com 1 mA por segundo, você mal sente o choque, mas com valores entre 6 e 25 mA, você perde o controle dos músculos e terá dificuldades de se afastar da fonte. Entre 75 mA e 4 A, seu coração começará a bater de maneira descompassada, tetanização, e acima de 4 A vai parar de bater. Ponto final. Com 20 mA, o choque elétrico também pode causar morte quase que instantaneamente por parada cardiorrespiratória, e mesmo que a corrente não passe através de seus órgãos vitais ou centros nervosos, poderá liberar calor suficiente para causar queimaduras internas profundas de difícil cicatrização. Arco elétrico é outro risco que você enfrenta quando trabalha próximo à eletricidade. Quando uma corrente elétrica flui através do ar entre 2 condutores não aterrados ou entre condutores não aterrados e condutores aterrados, a temperatura pode atingir 19.500 graus Celsius. Essas elevadas temperaturas queimam a pele e incendeiam as roupas, causando queimaduras secundárias. A ocorrência do arco elétrico também pode causar uma explosão se houver substâncias inflamáveis presentes que possam gerar vapores perigosos. Imagine o que isso poderia lhe causar se ocorresse em um espaço confinado. De acordo com estatísticas, a cada ano, mais de 2.000 pessoas são internadas em centros de tratamento para queimados com queimaduras graves causadas por arco elétrico. Explosão de arco é o terceiro risco elétrico que você enfrenta. Ela ocorre quando as temperaturas extremas do arco elétrico causam uma expansão explosiva tanto do ar ao redor quanto do metal, desprendido do equipamento, no caminho do arco. A expansão repentina gera pressões atmosféricas elevadas, som alto e estilhaços de metal fundido que voam a uma velocidade acima de 1.100 km por hora. Quando uma explosão de arco ocorre, a pressão pode derrubá-lo e causar um colapso em seus pulmões. O som, que pode chegar a 160 decibéis, pode romper os seus tímpanos. O material volatilizado fundido pela ocorrência do arco pode lhe queimar e penetrar fundo em seu corpo. Para ajudá-lo a realizar o trabalho e evitar acidentes, seu empregador prepara um programa de segurança elétrica e fornece treinamento e equipamentos especiais. O programa é diferente para cada local de trabalho porque está baseado na tensão, nível de energia e condições dos circuitos presentes. O programa estabelece princípios de segurança, programa de controle, regras para trabalhar em ou próximo a equipamentos energizados e um procedimento de avaliação de riscos usado para calcular os riscos antes de você começar a trabalhar em ou próximo a equipamentos energizados, operando a 50 volts ou mais. Parte desse programa refere-se a instruções para o trabalho que ocorre antes de iniciá-los, exceto os mais rotineiros. O programa de segurança elétrica do seu local de trabalho explica as instruções a serem seguidas para a sua execução. A maioria das instruções para o trabalho inclui um tipo de lista de verificação que informa os riscos a todas as pessoas envolvidas no trabalho, os procedimentos de trabalho, precauções especiais, controles das fontes de energia e equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, necessários para trabalhar em segurança. O treinamento tem o papel principal de capacitar as pessoas para trabalhar em segurança próximo à eletricidade. A quantidade de treinamento necessária está diretamente relacionada aos riscos envolvidos no trabalho. Você precisa de mais treinamento para trabalhar com equipamentos energizados do que para trabalhar com equipamentos desenergizados, porque não há tensão. Se você conhece e segue os procedimentos do seu local de trabalho, você usa os procedimentos de travamento e sinalização. Se você for fazer um trabalho fora, aprenderá as exigências de segurança elétrica em cada novo local de trabalho.
Para fins de segurança elétrica, os funcionários são divididos em 2 grupos: trabalhadores não qualificados e trabalhadores qualificados. Ser qualificado significa ter treinamento e conhecimento para realizar uma tarefa específica com segurança. Ser não qualificado significa que você não tem os requisitos mencionados. Não ser qualificado para uma tarefa também significa que você deve ficar a uma distância segura de onde está sendo executado qualquer trabalho com eletricidade. Esta distância é chamada área de acesso limitado, e o raio que delimita esta área é o diretamente proporcional à tensão dos equipamentos envolvidos nos trabalhos. Tabela específica define essas distâncias. À medida que a tensão aumenta, as pessoas não qualificadas devem ficar mais afastadas do ponto onde está sendo realizado o trabalho com eletricidade. Como uma pessoa qualificada, você coloca barreiras, delimita áreas e toma providências para manter as pessoas não qualificadas afastadas da zona de risco. Por enquanto, é importante lembrar que você deve ser qualificado para cada tarefa. Em outras palavras, você pode ser considerado um trabalhador qualificado em relação a certo equipamento e métodos, mas ainda ser considerado não qualificado para outros. O equipamento está em uma condição de trabalho eletricamente segura quando não está e não pode ser energizado. Uma condição de trabalho eletricamente segura significa que o circuito ou equipamento no qual ou próximo ao qual será realizado o trabalho está desconectado de partes energizadas, travado e ou sinalizado de modo que não possa ser energizado inesperadamente, testado para assegurar que não existe tensão e aterrado se necessário. As regras de travamento e sinalização são muito detalhadas e explicam claramente os passos para controlar a energia perigosa. Existem 2 formas, simples e complexa, e uma pessoa qualificada está encarregada de cada tipo. Em resumo, travamento e sinalização simples envolve uma única pessoa qualificada desenergizando um conjunto de condutores. Travamento e sinalização complexo deve ser usado quando o trabalho envolve múltiplas fontes de energia, pessoas, trabalhos locais ou empregadores. Deve ser usado também quando existem diferentes meios de desligamento, sequências especiais ou quando um trabalho vai se estender além de um turno de trabalho. Nestes casos, uma única pessoa qualificada se torna a pessoa encarregada e controla o processo de acordo com o plano por escrito. Uma pessoa não qualificada nunca pode realizar um travamento e sinalização, trabalhar em um equipamento energizado, entrar em áreas de alto risco ou chegar muito perto de certos equipamentos perigosos. Para ser uma pessoa qualificada, você deve satisfazer condições específicas. Seu treinamento e conhecimento são mais complexos porque seu trabalho envolve maiores riscos. São considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante o empregador uma das seguintes condições: qualificação através de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Capacitação através de curso especializado ministrado por centros de treinamento sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. Capacitação através de treinamento na empresa conduzido por profissional autorizado. Uma pessoa qualificada deve estar familiarizada com o uso adequado das técnicas especiais preventivas, equipamento de proteção individual e coletiva, materiais isolantes e de blindagem e ferramentas isoladas e equipamentos de teste. Além disso, para ser qualificado a trabalhar em ou próximo a partes energizadas expostas operando a 50 volts ou mais, você deve também saber como distinguir partes energizadas expostas de outras partes de equipamentos elétricos, medir a tensão nominal de partes energizadas expostas, saber até que distância você pode se aproximar de várias tensões de forma segura, avaliar cada tarefa para identificar os riscos envolvidos, os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e o planejamento de trabalho adequado para trabalhar com segurança. Você pode se tornar um trabalhador capacitado, aprendendo a lidar com todos os riscos de cada tarefa através de treinamento sob a supervisão direta de profissional habilitado e autorizado. Como visto anteriormente, equipamentos com mais de 50 volts devem ser colocados em uma condição de trabalho eletricamente segura antes que se possa trabalhar neles ou próximo a eles. Mas, em alguns casos, isso pode não ser possível. Por exemplo, seu empregador pode mostrar que a desenergização gera um risco adicional ou o aumenta, ou é impraticável. Suponha que a desativação exija que você desligue um sistema vital de suporte de vida, ou desative um alarme de emergência ou equipamento de ventilação. Ou se a desativação exigir o desligamento de um processo ou operação inteira, como pode ser o caso de uma linha de processo químico. Ou se você não puder trabalhar no equipamento se este estiver desativado, como durante diagnóstico, teste ou acionamento.
Sempre que equipamentos energizados com mais de 50 volts não estiverem em uma condição de trabalho eletricamente segura, o trabalho é considerado trabalho elétrico energizado e deve ser feito com uma autorização por escrito. Este documento escrito, chamado de Autorização de Trabalho Elétrico Energizado, explica as condições de trabalho e as práticas de trabalho relacionadas com a segurança necessárias para proteger os empregados contra arco elétrico e choque elétrico através de contato direto ou indireto com partes energizadas através de um objeto condutor. A autorização de trabalho lista o circuito, o equipamento e a localização, a razão pela qual o trabalho deve ser realizado enquanto está energizado, análise de riscos de choques e arcos elétricos, ações requeridas para trabalho seguro, limites de aproximação, EPIs e ferramentas necessárias, como o acesso de pessoas não qualificadas será controlado e evidência de que foram dadas instruções completas para o trabalho. Analisar a autorização é uma parte crítica do profissional da área elétrica. Por ela também estabelecer os EPIs e outras exigências de segurança, analisar a autorização ajuda você a se proteger e a proteger seus colegas. Nunca inicie qualquer trabalho em um circuito energizado exposto sem uma autorização por escrito. Assegure-se de que a autorização esteja devidamente assinada e datada pelos responsáveis, profissionais habilitados, devidamente autorizados pela empresa. Quando você analisar a autorização de trabalho elétrico energizado, encontrará os resultados de duas análises de risco obrigatórias para choque elétrico e arco elétrico. Vamos analisar primeiro o risco de choque elétrico. Esta é uma avaliação realizada por profissional habilitado para determinar a tensão, as áreas de acesso e equipamentos de proteção individual necessários para evitar choques elétricos. As áreas de proteção contra choque podem ser divididas em 3 categorias: limitada, restrita e proibida. Qualquer atividade feita dentro da área de acesso limitado é considerada como próximo a partes energizadas e é restrita a pessoas qualificadas porque há um maior risco de choque. Como visto anteriormente, a área de acesso limitado é diretamente proporcional à tensão do equipamento elétrico, onde está sendo desenvolvido o trabalho e é dada por tabela, em função da tensão do equipamento. Pessoas não qualificadas trabalhando em ou próximo à área de acesso limitado devem ser avisadas do perigo e mantidas longe, por meios listados na autorização de trabalho elétrico energizado. Uma pessoa qualificada deve também acompanhar qualquer pessoa não qualificada que precise entrar ou atravessar a barreira. A segunda área de proteção contra choque é chamada de área de acesso restrito. O acesso é limitado a pessoas qualificadas porque a essa distância existe um risco maior de choque devido ao arco combinado com o movimento inadvertido. Pessoas não qualificadas nunca devem cruzar essa área. Dentro da área de acesso restrito, você segue técnicas especiais de proteção contra choque, como manter o máximo possível seu corpo fora da área. Você precisa de um plano de trabalho por escrito, aprovado, e EPIs apropriados para o nível de tensão envolvido. Somente partes protegidas do seu corpo podem estar dentro dessa área. Mova-se com muito cuidado e assegure-se de que nenhuma parte do seu corpo atravesse a área de acesso proibido. Limites de acesso restrito, incluindo um adicional para movimento inadvertido, são de 30 centímetros para 301/750 volts e aumenta rapidamente para quase 4,5 metros para tensões maiores. A terceira área de proteção contra choque é a área de acesso proibido, ou zona de risco. Atravessar a área de acesso proibido é considerado o mesmo que tocar a parte energizada e somente pode ser feito por uma pessoa qualificada, quando absolutamente necessário. Um plano documentado explica por que você deve trabalhar tão perto. Você vai precisar de uma análise de risco e da aprovação da gerência para este trabalho. A pessoa qualificada também deve usar os EPIs apropriados para trabalhar em condutores ou partes de circuitos energizados expostos e classificados para o nível de tensão e energia envolvido. Áreas de acesso proibido variam em função do nível de tensão dos equipamentos e são ditadas por tabelas. As áreas de acesso são determinadas durante a análise de risco de choque e depende de muitas coisas como tensão, projeto do equipamento e o trabalho a ser feito. Um gráfico da NFPA, National Fire Protection Association, em uso nos Estados Unidos, e gráfico da NR10, Norma Regulamentadora 10, legislação brasileira, sobre segurança elétrica no local de trabalho, lista as áreas de acesso para tensões nominais do sistema. Você vai encontrar os limites de acesso aplicáveis listados na autorização de trabalho elétrico energizado para um trabalho específico. Quando a corrente elétrica salta através do ar entre pontos, pode gerar estrondos e altíssimas temperaturas que ocasionam danos à sua audição e queimam sua pele e roupas, podendo inclusive derrubá-lo.
Um trabalhador em sistemas elétricos devidamente qualificado e capacitado evita que isso aconteça e se protege do acidente caso ele ocorra através de procedimentos adequados. Se houver a possibilidade de formação de arco, será prevista pela análise preliminar de risco contra a ocorrência de arco. A análise determina o risco, estabelece uma área de proteção contra arco baseado na energia incidente que possa atingir sua face e peito e lista os EPIs obrigatórios e outras medidas de segurança. Uma análise preliminar de risco de arco deve ser completa e os resultados listados na autorização de trabalho elétrico energizado antes que alguém trabalhe em partes ou circuitos energizados acima de 50 volts. Um dos objetivos da análise preliminar de risco de arco é estabelecer uma área de proteção contra arco. Esta é a distância das partes energizadas expostas dentro da qual você pode sofrer uma queimadura de 2º grau se ocorrer uma explosão de arco. Uma equação matemática é usada para calcular a área para os diversos níveis de tensões envolvidas no trabalho a ser executado. A autorização de trabalho elétrico energizado deverá definir a área de proteção contra a ocorrência do arco. Qualquer trabalhador dentro da área de proteção contra arco elétrico deve usar equipamento de proteção apropriado. Sempre que qualquer parte do seu corpo cruzar a área de acesso restrito ou a área de proteção contra a explosão, você deve usar equipamento que o proteja contra a ocorrência do arco e choque elétrico. Dependendo do nível de tensão onde será realizado o trabalho, você precisará de luvas isolantes de borracha e ferramentas isoladas para protegê-lo contra choque. Além disso, precisará também de proteção de couro para o braço e a mão, proteção de luva de borracha para proteger contra queimaduras por arco elétrico e partículas volantes. Proteção para a cabeça, face, pescoço, queixo, olhos e corpo também são necessárias, junto com proteção auditiva para evitar danos ao ouvido devido ao som de uma explosão por arco elétrico. Você pode precisar ainda de galochas isolantes se as botas isolantes não fornecerem proteção suficiente. Um conjunto de segurança completo, incluindo capuz, protetor facial e respirador de adução de ar, pode ser necessários para tarefas de maior risco. Para selecionar um equipamento de proteção, devem ser seguidas as diretrizes das normas regulamentadoras. As normas listam muitas tarefas diferentes e determinam a categoria de perigo ou risco para cada tipo de trabalho, variando de 0 até 4, tanto para as luvas como para as ferramentas classificadas para uma certa tensão e para roupas protetoras e resistentes a chamas. Usando o número de perigo ou risco da NFPA, ou o que prescreve a NR6, o profissional habilitado da empresa determina os equipamentos de proteção que você precisa. Por exemplo, para trabalho em partes ativas, incluindo teste de tensão em um centro de controle de motores CCM, classe 600 volts, é considerado um perigo ou risco de categoria 2. Os gráficos da NFPA mostram que este trabalho exige uma camiseta de fibra natural, que não derreta, e calças compridas com roupas ou macacões resistentes à chama, um capacete, óculos de segurança sob um protetor facial de policarbonato, classificado para arco, ou vestimenta com capuz, sapatos de couro e protetores para as mãos. Também são exigidos luvas e ferramentas isolantes classificadas para máxima tensão linha a linha, com capuz com 2 camadas e proteção auditiva. As roupas de proteção também são divididas em sistemas típicos baseados na categoria do perigo ou risco do trabalho. Por exemplo, uma tarefa categoria 1 exige um macacão resistente a chamas ou camisa e calças resistente a chamas com uma classificação mínima de arco de 16,74 joules por centímetro quadrado. Esta é a transferência de energia que causa uma queimadura de 2º grau sob o tecido ou rasga o tecido. Um trabalho da categoria 4 exige roupa de baixo de algodão, mais uma camisa e calça resistentes à chama, além de uma vestimenta multicamadas resistente a arco para pelo menos 167,36 joules por centímetro quadrado. O que você precisa para uma tarefa em particular está listado na autorização de trabalho elétrico energizado. É de sua responsabilidade reunir o equipamento necessário e inspecioná-lo antes de cada uso. Assegure-se de que a roupa não esteja apertada de modo que fique confortável e forneça isolamento adicional devido ao ar aprisionado. Feche a camisa no pescoço e nos punhos. Se você precisar de um casaco ou capa de chuva, feche-os também. Sempre use óculos de segurança sobre os protetores faciais ou capuzes. Tenha certeza de seguir as instruções do fabricante para cuidado e manutenção do equipamento de proteção. Não use nada que esteja danificado ou seja defeituoso. Não use equipamento contaminado com graxa, óleo, líquidos inflamáveis ou materiais combustíveis.
Trabalhar ao redor de eletricidade significa que você segue práticas de trabalho especiais. Várias atividades pessoais afetam a sua segurança. Quando trabalhar perto de partes energizadas expostas, remova objetos condutores como joias, óculos com armação de metal, proteção metálica para a cabeça, corrente de chave e roupas com fio ou enfeites condutores. Use roupas de fibra natural e não fundente, incluindo a roupa de baixo. Nunca use nylon, poliéster, spandex, acetato ou polipropileno junto à sua pele. Estas fibras derretem, grudam e causam queimaduras graves. Se você fizer trabalhos com maior risco, toda a sua roupa deve ser resistente à chama, mesmo se for usada sob uma vestimenta de segurança. Verifique com seu supervisor sobre roupas aprovadas para o trabalho que você está fazendo. Sempre verifique 2 vezes a classificação da tensão das ferramentas e equipamentos antes de usar. Examine para ver se não está gasto ou se há outros danos. Mantenha as ferramentas e equipamentos longe do contato com as partes energizadas. Preste atenção a correntes, canos, réguas, escadas e andaimes. Assuma que tudo está energizado até que se prove o contrário. Teste para verificar novamente se um sistema está ou não desenergizado, através de um detector de tensão, um multímetro, por exemplo. Tenha certeza de que tem uma visão clara da tarefa antes de começar a trabalhar com partes energizadas. Não trabalhe sem iluminação suficiente ou quando sua visão estiver obstruída. Sempre olhe acima, abaixo e atrás do que você pode ver. Nunca estenda o braço cegamente em um equipamento ou outras áreas que possam conter partes energizadas expostas. Quando trabalhar em um espaço confinado, coloque uma barreira resistente ou materiais isolantes entre você e as partes energizadas expostas. Prenda painéis ou portas com dobradiças de modo que não se movam e o empurrem contra partes energizadas expostas. Mantenha os veículos e equipamentos mecânicos a uma distância de mais de 3 metros das linhas energizadas acima da cabeça. A distância pode ser reduzida para 1,22 m se o veículo estiver em movimento com sua estrutura rebaixada. Fique longe e não toque veículos e equipamentos elevados que estão operando próximos a linhas energizadas, a menos que você esteja protegido de maneira adequada e os veículos e ou equipamentos devidamente aterrados. Quando trabalhar em partes energizadas, mantenha as pessoas não qualificadas fora da área usando sinalização e barreiras. Se a sinalização da área não fornecer advertência suficiente, coloque um ajudante para manter as pessoas fora da área de acesso limitado. O ajudante deve ficar no local até que não haja mais perigo. Em serviços que envolvam alta tensão, acima de 1 kV, é obrigatória a presença desse ajudante. Cheque com seu supervisor para ter certeza. Todos concordam que o equipamento deve estar desenergizado e em uma condição de trabalho eletricamente segura antes de você iniciar seus trabalhos. Mas, quando isso não é possível, o profissional qualificado deve saber como fazer o trabalho de maneira segura. Só para finalizar, lista de presença. Assinem a lista de presença, preencham certinho, de acordo com o link que está aí, as informações que são solicitadas. Código da aula de hoje, NR10BRETOL09. Até a próxima!